cerimônia no Espaço Cultural Casa do Lago marcou no dia 10 de setembro a abertura da exposição Exceção, com curadoria do professor de História da Arte do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, Gabriel Zacarias. As visitas podem ser realizadas até 21 de setembro. Essa exposição que a gente está apresentando, ela trata do tema do estado de exceção, que a gente acredita ser um problema que diz respeito à própria ordem da globalização. A gente vê que, no contexto geral, nos últimos anos, em diferentes países, tem se tornado cada vez mais comum a aprovação de medidas de suspensão normativa dentro do funcionamento do Estado democrático. Ou seja, a gente não está vivendo uma situação idêntica àquela que a gente vivia na época da ditadura da América Latina. Você tem governos que não são ditatoriais, governos que são democráticos, inclusive nos grandes centros, nos grandes países, mas que cada vez mais operam, agem por dispositivos de exceção. É uma questão que tem sido debatida por teóricos críticos, por filósofos, nos últimos anos. Com obras dos artistas Carmela Gross, Cláudio Tosi, Maurício Nogueira Lima, Dora Longo Bahia e Fábio Moraes, a mostra aborda a suspensão normativa de direitos básicos por parte do Estado em diferentes momentos da história do Brasil. Gravuras, fotos e vídeos narram a exceção militar, a exceção renovada e a exceção estrutural. O primeiro eixo da exposição, o primeiro núcleo da exposição, se chama Exceção Militar e trata, portanto, do período da ditadura militar. Então a gente trouxe obras de artistas desse período, obras que foram feitas no período da ditadura militar e que estão relacionadas ou com a resistência política, figuras de resistência, como por exemplo os Guevaras do Cláudio Tosi, as multidões do Cláudio Tosi, que representam então, uma resistência popular a um Estado ditatorial, ou obras que denunciam, por exemplo, a tortura, como é o caso do Barril da Carmela Gross, que está aqui, que é uma obra histórica também. Os outros dois núcleos da exposição tratam sobre os últimos 5 anos que temos vivido de 2013 para cá, esse núcleo que nós estamos chamando de exceção renovada, que então é um período no qual, primeiramente, as manifestações de rua resultaram novamente numa reação repressiva do Estado que passou a trabalhar com constantes suspensões normativas para controlar a população. Então o segundo eixo trata disso, trata desses últimos 5 anos, tendo como ponto de ancoragem essa virada que foi junho de 2013. E o terceiro eixo trata daquilo que parece não mudar no Brasil. O Brasil, um país fundado sobre a violência estrutural da escravidão, tem como prática cotidiana o racismo. E esse racismo ele é inteiramente encarnado pelo aparato repressor do Estado, não só pelo aparato repressor, como eu digo ali no texto de apresentação, as populações que vivem nas periferias das grandes cidades vivem entre duas ameaças. Uma é aquela da repressão policial e a outra, obviamente, aquela do crime organizado. Então, acuada entre essas duas pressões, o que a gente observa na periferia é a falta do funcionamento normativo regular de um Estado democrático. Ali é o lugar onde, tradicionalmente, não funcionam os direitos não vigoram. A escola tem que ser o lugar das várias propostas e dos debates democráticos em relação ao que é o Brasil. É o Brasil um país sem povo? Ou seja, é preciso desconstruir essa ideia de um Brasil que é um país sem povo, porque ele nunca foi um país sem povo, sempre houve resistência, sempre houve uma série de estratégias de sobrevivência desses grupos historicamente oprimidos, inclusive. Então acho sim que as escolas devem vir, que acho que esse é o único caminho para que as escolas possam ter um contato com a universidade, com a extensão, para que o que se faz aqui não fique numa torre de marfim, ou seja, a extensão é fundamental, por isso a exposição vai ao encontro desse clamor mesmo. Mas isso aqui, como foi de 81 para 82, foi exatamente a nossa primeira eleição significativa de uma grande mudança, depois do período militar para cá. E com todo prazer nós doamos. Eu doei para isso, que é do Instituto Maurício Nogueira Lima. A exposição abre a temporada de ações culturais selecionadas pela Diretoria de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unicamp. A Decult selecionou 21 projetos culturais que acontecerão nesse semestre e a gente sugere que vocês acompanhem essa programação pelo site da Decult, que é www.decult.proec.unicamp.br.
Teremos muitos projetos de qualidade produzidos por pessoas da nossa comunidade universitária sendo realizados nesse semestre. As visitas são gratuitas e abertas ao público.